Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, subindo Jesus para uma barca, seguiram-no os seus discípulos. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas alagavam a barca. Jesus, porém, dormia. Aproximaram-se dele os seus discípulos e acordaram-no, dizendo: Senhor, salvai-nos, estamos perecendo. Mas Jesus disse-lhes: Por que tendes medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, imperou aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Por seu lado, os homens admiraram-se e diziam: Quem é este a quem obedecem os ventos e o mar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As criaturas vivas, as coisas que estão vivas no planeta, e o próprio equilíbrio do planeta, dependem desta alternância entre o dia e a noite. Se houvesse só dia, se o sol nunca se pusesse, a vida se extinguiria. Se só houvesse noite, a mesma coisa aconteceria. Se o sol não brilhasse mais, todas as coisas vivas pereceriam, morreriam. A alternância do dia e da noite, das trevas e da luz, é que permite que este mistério chamado vida se mantenha, se expanda, se conserve. De modo que deveríamos estar atentos para um fenômeno parecido que se dá conosco do ponto de vista do nosso progresso e adiantamento espiritual. Nem sempre estaremos na luz das consolações. Nem sempre, do ponto de vista da fé, caminharemos de dia. Ao dia seguirá a noite. Ao dia seguirá a noite. Portanto, também o adiantamento, o progresso na virtude, na vida cristã e na graça, depende desta disposição da alma de receber bem tanto a luz do dia de Deus, como a escuridão da noite do Espírito. Então, o fiel, assim esclarecido, sabe que vai depender, portanto, de duas
virtudes fundamentais para manter-se firme na fé, sobretudo quando as consolações cessarem e cederem seu lugar para as tribulações. A alma fiel vai precisar de duas coisas. Primeiro, a virtude da piedade, que a faz perseverar na oração e na comunhão com Deus, mesmo nas maiores contradições, sem desistir, sem desanimar, sem cansar, sem voltar atrás, sem trair. Porque é pela piedade que obtemos de Deus e a virtude da piedade que tempera todos os atos de devoção, todas as formas de oração. É daí que a alma fiel tira o seu sustento para prosseguir, mesmo quando já não houver mais luz, mas só noite e escuridão. A segunda virtude muito necessária é a da paciência. Porque no mundo o dia e a noite estão marcados por horas. Praticamente podemos calcular, temos este cálculo de quando o sol nasce e quando o sol se põe. Mas do ponto de vista daquilo que é útil para nos salvar, não sabemos por quanto tempo estaremos nas luzes consoladoras. E depois de começar da noite do Espírito, não sabemos quanto tempo ela vai durar. Os senhores perceberam a reação dos discípulos hoje por ocasião da tempestade no mar da Galileia? Era noite, as ondas se arrojavam contra a barca e os homens entraram em pânico porque viram que o barco não daria conta de resistir ao ímpeto da tempestade do mar e afundaria. Então, admiraram-se do fato de que Jesus dormia. De que Jesus dormia. Mais admirado ficou Jesus com a reação daqueles homens do que aqueles homens com o sono de Jesus. E vimos então a censura que Jesus fez sobre eles, dizendo: por que tendes medo? Por que sois tão fracos na fé? Se houvesse coisa melhor para nos levar a uma virtude consumada e a uma santidade firme, evidentemente que Deus colocaria isso à nossa disposição. Mas é só investigar a vida dos santos, qualquer um deles,
e veremos que eles estavam mais na noite do que no dia. Mais na noite do que no dia. Apoiados tão somente na fé, amparados pela piedade e pela paciência. E assim venceram o mundo. Venceram a oposição a Deus e os assaltos do demônio. Concluíram obra e missão. E agora eles mesmos são sóis que iluminam a Igreja de Cristo. Estrelas no firmamento da Igreja Católica para orientar e iluminar os que ainda peregrinam, os que ainda estão a caminho. Assim foi com todos eles, e assim será conosco também. E é certo que, como no caso dos discípulos, dos primeiros discípulos, e agora, como somos nós, os discípulos da vez, nosso Senhor se admiraria da mesma forma e diria: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Por que murmurais? Por que reclamais? Por que resmungais? Não tendes fé? Que vos importa que eu pareça estar dormindo e não fazendo nada? Isso é problema meu. O vosso é crer. Crer. Guardem bem estas coisas, meus senhores e minhas senhoras, porque os que sinceramente quiserem fazer valer os votos do seu batismo e se decidirem por Jesus Cristo, devem compreender que assim faz Deus. Alterna o dia e a noite no nosso caminho espiritual para garantir que não se perca a obra dele. Pelo contrário, para que ela chegue à sua plenitude. Não se faça de vítima achando que é só com você que acontecem coisas difíceis. Que é uma forma de tentação refinada e sutil que Satanás costuma sugerir às almas não bem dispostas, dizendo: olha, Deus te abandonou, todo mundo está indo bem, só você vai mal. Só entramos na noite do Espírito exatamente porque Deus vai conosco nela. Ele não prova ninguém além de suas forças,
mas acompanha com sua graça e seu auxílio todo aquele que se decide a caminhar segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por que não a argila dócil, maleável na mão do oleiro, não fica perguntando: por que você vai fazer de mim um prato e não um vaso? O oleiro tem toda a liberdade de agir e de fazer com sua argila o que quiser. E se é competente, só fará o melhor. O melhor. Do que tratamos aqui? O que pretende Deus com esta alternância na nossa vida, do Senhor, da Senhora e na minha? Nos dando dias luminosos e dias escuros. Que cheguemos à estatura, à idade de Jesus Cristo. A qual não se chega a não ser pela fé suportada pela piedade de um lado, pela paciência do outro. Não se chega à medida da idade de Cristo, não se chega à estatura de Cristo, a não ser assim, senhores. Agradecidos a Deus, quando tudo se enche de luz e de cor, e quando as consolações são abundantes, e a alegria bate a porta e entra. Mas, também quando se mantém esse espírito de gratidão, quando chega a noite, e a única coisa que resta é a fé. Mais nada. Nem consolações, nem apoios, nem amigos, nada. Só a certeza da fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Que não se veem. Supliquemos esta graça. É importante que o senhor, então, e a senhora, no dia ou na noite, se recorde deste fundamento. O que acontece comigo é porque Deus me quer santo. Numa ocasião, São João da Cruz, o grande reformador da ordem carmelitana, perguntou a Jesus: Senhor, o que é graça? O que é graça? E Jesus lhe disse:
tudo o que acontece. Senhor, o que é a graça? Tudo o que acontece. Então é certo que nós desperdiçamos quase a totalidade das graças com as quais fomos abençoados por Deus, exatamente porque não eram conforme o nosso gosto, não cabiam na medida das nossas ideias, não eram previstas por nós, não tinham o nosso número e o nosso manequim. Então falamos, para que serve isso? Corremos então atrás do mundo, de suas consolações baratas, rápidas, e mortais. E, no entanto, meu senhor e minha senhora, graça é tudo o que acontece. Tudo. Tanto aquelas coisas que caem no teu gosto egoísta, como aquelas que te contrariam e te mortificam, pouco importa. Pouco importa. Então eu espero que levemos desta missa esta luz, para que nela possamos rever o que nos acontece, o que está acontecendo conosco. O que está se passando na nossa vida neste tempo. E como temos atado as mãos de Deus, impedindo que Ele nos conduza a um progresso, a um adiantamento cada vez maior na vida cristã, impedindo que Deus cinzele em nós a figura de seu Filho Jesus Cristo, exatamente porque o nosso gosto fala mais alto que a vontade de Deus. Ah, sim, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Mas só depois dela passar pelo crivo e pelo filtro do nosso gosto. E aqui eu uso gosto como sinônimo de egoísmo. Egoísmo. Nada é pior para uma pessoa que se pretenda discípula de Jesus, do que torcer o nariz e murmurar dos fatos que se dão. Não tem coisa pior. Porque esse tipo de reação manifesta a estreiteza de uma alma que exige que Deus
entre na forma da opinião dela. Ó, Deus, você pode ser Deus, mas na minha forma, aqui, não sai disso, não sai disso. É aqui, na minha forma. Não dá, irmão e irmã. E a guisa de ilustração, eu não tenho outra coisa a sugerir, que vocês peguem a biografia de qualquer santo, de qualquer santo. Consultem a vida dos santos. Veja se com eles houve qualquer coisa diferente do que eu acabei de falar aqui. Veja se houve algum amigo de Deus que viveu só no dia e ao brilho do sol das consolações. Ninguém, nunca, jamais. Mas também não é para se admirar, não é para admirar a reação de boa parte das pessoas quanto a esta verdade. Afinal de contas, como diz a imitação de Cristo, Jesus tem incontáveis amigos para o seu banquete, nenhum para o seu jejum. Quem diria? Que Jesus tem incontáveis amigos para o seu banquete, nenhum para o seu jejum. Então, nos está agora como que suspenso o direito de nos assustar de modo soberbo e orgulhoso com os acontecimentos que se dão conosco. Agora sabemos do que se trata. Quando a luz de repente se apaga, e quando, apagando-se aquela luz que nos atraía, né? E vocês sabem, do ponto de vista da atração das luzes consoladoras, não estamos em melhores condições do que a mariposa, que atraída pela luz da chama, atraída pela beleza, hipnotizada pela beleza da chama, acaba morrendo queimada nela. Muitos de nós aqui temos cicatrizes no corpo e na alma. Daquela luz que então brilhou num determinado momento na nossa vida e nos atraiu, nos cegou. E encostando nela, nos queimou e nos matou. Assim é. Não pode faltar esta sabedoria para um homem, para uma mulher que se pretendam homem e mulher de Deus. Porque assim faz o Senhor com todos os seus amigos.
Se tivéssemos guardado a inocência, se tivéssemos guardado algum grau de inocência, evidentemente que estas coisas que eu estou dizendo aos senhores seriam verdadeiros absurdos. Mas a nossa inocência foi perdida pelo nosso Pai comum. Está perdida pelo e no nosso pai comum, Adão. Então, o que sobrou para nós, do ponto de vista de um caminho efetivo para Deus, já que não temos inocência, são as diversas formas de penitência, de modo particular e especialíssimo, aquelas que vêm embaladas pelos acontecimentos que você não previa, que você não queria, que você não imaginava e que de repente cai em cima de você, como o telhado de uma casa desabada. Lembrem-se bem. Então, por ora, para os que ainda gozam de alguma aurora, de algum sol no dia da vida, aproveitem, fortifiquem-se, meditem, porque chega a noite. Chegará a noite. E então a única luz que teremos será a da fé, cujo combustível, a chama da fé, cujo combustível é a verdade, a doutrina de Cristo e da sua igreja, e mais nada. Só a fé. Só a fé. Mais nada. E que bom, que alegria daremos ao nosso bom Deus e bom Pai, se mesmo que as ondas das dificuldades, das provações se arrojarem contra a barca da nossa vida, mantivermos a serenidade e a paz, ainda que Jesus Cristo pareça dormir na barca. Eis o que importa. Eis o que importa. Meus senhores, outra coisa não teremos. Quem pretende estar muito perto de Deus e avançar na fé de outra forma, se ilude. Está iludido. Recomendo mais uma vez que, na medida do possível, e agora há muitas alternativas, não é? Nem é preciso ir longe, nem gastar dinheiro para se ter acesso à história da vida daqueles que antes de nós passaram por este caminho. Os santos. E que nessa questão servem como guias de montanha. Podem nos ajudar a subir, correndo o menor risco possível, porque subiram antes de nós. Subiram antes de nós.
Então agora, não é ficar olhando para você. Ai, o que será de mim? Como vai ser comigo essa história? O negócio agora é olhar para os santos. Aprender com eles como é que estas coisas funcionam na prática. Na prática. E aí estaremos em ótimas condições para continuar firmes o percurso quando chegar a nossa vez. Quando chegar a nossa vez. Que o bom Deus, que nos inspira hoje estes propósitos tão altos e tão necessários, nos acompanhe com sua graça, com seu favor, com seus auxílios, e não permita que encerremos nossa carreira nesta vida sem ter saído bem e com ele das noites. Curtas ou longas. Não permita o Senhor, encerrada a nossa carreira, tenhamos falhado nessa que é a principal obra da nossa vida cristã. Chegar à santidade pelo caminho determinado por Deus, para depois ajudar os outros a fazê-lo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.